Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Fica no final quase do Velho Testamento. É um livro pequeno. Você vai demorar um pouquinho para achar. Oséias, no capítulo 4 de Oséias. Fica depois de Daniel. Daniel fica depois de Ezequiel. E aí você vê Oséias. É um livro do profeta menor, livro pequeno, que está aí bem quase no final do Velho Testamento. Oséias, no capítulo 4. Se você estiver ao lado de alguém que está sem a Bíblia, aí compartilhe essa leitura da palavra com essa pessoa. Nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo 12. Todos encontraram? Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela se desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar.
A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Até aí, agora feche sua Bíblia e aperte a mão de 4 pessoas e diga que Deus te abençoe nesta noite. Procure pelo menos 4 pessoas e aperte a mão destas pessoas aí ao seu redor. Obrigada. Glória a Deus. Pode assentar. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, esqueceste da lei do teu Deus, abandonaste o seu Deus, deixaram de adorar o Senhor. Você sabia que por falta de conhecimento de Deus, as pessoas são destruídas? Por falta de conhecimento da lei do Senhor, da palavra de Deus, as pessoas podem ser destruídas, suas famílias são destruídas, seus valores são destruídos, a sociedade é destruída e o mundo irá ser destruído por falta de conhecimento de Deus. Por falta do conhecimento do Senhor, vem a destruição. Conhecer a verdade, conhecer Jesus que é a verdade, a palavra de Deus e pôr em prática, isso nos conserva íntegros, nos conserva com uma boa saúde, felizes, nos conserva de pé. Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus, que é a verdade e a sua palavra. Eu vou ministrar uma palavra pequena hoje, uma palavra mais, podemos dizer assim, uma palavra de indignação. Por conta de algumas coisas que a gente vê, a gente ouve, a gente toma conhecimento, a gente sabe, e nós que somos preservadores da verdade de Deus, dos princípios da palavra do Senhor, não podemos ficar calados e ficamos assim indignados. Eu fico muito indignada por ver muitas coisas, sobretudo quando eu vejo as pessoas botarem por terra a palavra de Deus e fazerem chacota das escrituras, da palavra do Senhor. Isso dá muita indignação, muita indignação. Mas é o que a palavra do Senhor, ela já prevê, né? Os homens, nos dias de hoje, eles são assim, as pessoas nos dias de hoje, por não conhecer e não guardar, ou desprezar, conhecer e desprezar a palavra do Senhor, então tem se tornado pessoas assim que se rebelam contra a palavra de Deus e fazem pouco caso das escrituras sagradas. Sem dúvida alguma, irmãos, nós estamos vivendo a era da iniquidade. A Bíblia fala da era da iniquidade, e essa era é esta que nós estamos vivendo. A era da perversão e da iniquidade. Daqui para frente, nada vai melhorar no mundo. Pode você ficar certo que você não vai esperar que o mundo melhore. Ninguém fique com essa ilusão de achar que o mundo vai melhorar, porque ele não vai. Isso não é uma previsão pessimista, nem fatídica, mas é a realidade. É a realidade, e a gente que tem bom senso deve entender isso e saber que nós estamos vivendo numa época em que as coisas cada vez estão piores
histórias e elas vão ficar cada vez piores. A verdade é esta: cada dia fica mais difícil, muito mais difícil se viver e se criar filhos, criar família, sabe, conservar uma família abençoada. É muito difícil nessa época em que nós estamos vivendo, porque é uma época em que as pessoas escanteiam Deus, não querem saber de Deus. Para que Deus? Para que Deus? Para que Deus na minha vida? Deus nos meus negócios? Deus na minha família? Para que Deus? Então as pessoas não estão se importando com a vida espiritual, não estão se importando com Deus que nos criou, Deus que é soberano sobre todas as coisas. Poucos estão se importando. Então esta é uma época em que nós estamos vivendo Deus excluído totalmente do coração e da mente das pessoas. Deus está fora dos planos da vida da maioria das pessoas, completamente. E infelizmente até de pessoas que se dizem cristãs, que têm o nome de cristão, mas Deus não está nos seus planos de vida. Deus não faz parte dos seus projetos de vida. A verdade é essa. Então essa é a era que nós estamos vivendo, uma era dificílima, terrível, tremendamente difícil. Ninguém quer ouvir mais falar sobre o pecado, nem mesmo crentes. Então quando a gente vai falar sobre pecado, uma pregação sobre pecado, ninguém quer ouvir, ninguém quer falar. As pessoas hoje estão querendo ouvir aquilo que elas querem ouvir, aquilo que vai alegrar o seu coração, aquilo que vai trazer benefício próprio. Então é isso que as pessoas querem ouvir, coisas que lhe agradam os seus ouvidos. Mas falar de erros, falar de pecados, ninguém quer mais ouvir isso. Infelizmente, que coisa terrível nós estamos vivendo esses dias de hoje. No Salmo 11 tem um versículo, no versículo 3 do Salmo 11 diz assim, que os fundamentos estão sendo destruídos. E quando estes fundamentos, esses alicerces estão sendo abalados, estão sendo destruídos, o que fazer? O que vai fazer o justo? Pensando nisso, eu escrevi essa palavra. E eu meditei nessa palavra, é uma palavra que eu não vou me demorar muito, mas é uma palavra importante para nós. Sobre os fundamentos. E o que eu percebo é que os fundamentos mais importantes da sociedade, os fundamentos, os alicerces que mantêm a família, a moral, os bons costumes, as coisas boas na vida das pessoas estão sendo destruídos. Estão sendo completamente colocados para baixo, destruídos, sendo arruinados, arrasados, destruídos, jogados na lama. São esses fundamentos que a Bíblia diz que quando esses fundamentos estiverem sendo abalados, esses fundamentos importantes, fundamento fala de base, de estrutura, de alicerce. E a gente precisa de alicerce. Nós temos alicerces na nossa vida que eles não podem ser abalados. Se eles forem destruídos, nós vamos cair por terra. O que nós vamos fazer? E nós estamos vendo isto acontecer nos nossos dias. Os valores invertidos. Os valores hoje estão completamente invertidos. O que era errado, o que era considerado errado, agora é considerado certo. O que era certo, agora é considerado errado. Então estão completamente invertidos, como diz Isaías. O profeta Isaías já profetizava isso, profetizou isso em Isaías capítulo 5, 20, ele diz: chamam o mal de bem e o bem de mal, chamam luz de trevas e trevas de luz, chamam o doce de amargo e o amargo de doce. As coisas ao contrário. Chegará o tempo, dizia o profeta Isaías, em que as pessoas elas vão inverter as coisas, os valores vão ser invertidos. O que era amargo vai passar a ser doce, porque eles vão dizer: esse amargo é doce. E o que é doce, eles vão dizer: esse doce é amargo. Vão querer fazer da luz trevas
que nós estamos vivendo hoje e agora. Você viu a novela Avenida Brasil? Quem assistiu a novela Brasil? Não me digam, irmãos, não precisa me responder. A gente assistiu, né? E aí, como foi que terminou esta novela, o fim da novela? Viu o final da novela? Que diz que, meu Deus do céu, abalou essa novela, abalou o Brasil inteiro. O final da novela foi comparado ao final de Copa do Mundo do Brasil, quando o Brasil está no final da Copa. Todo mundo parou para assistir a novela, até eu assisti também. Foi um negócio sério, final. Mas como foi que terminou? Carminha terminou no lixão. Aí também ela foi parar no lixão. Mas, amados, você viu os ensinamentos dessa novela? O que as novelas estão querendo passar, estão querendo incutir, estão querendo infiltrar nos nossos valores, nas nossas famílias. Você viu o conceito de família que essa novela trouxe? No final, aquele personagem de Cadinho casando com 3 mulheres, um casamento com 3 mulheres, um casamento. Veja, muitas pessoas são muito ingênuas, assistem as coisas e não sabem. Há alguns tempos para cá, todas as novelas vêm botando um caso assim, de um casamento com 2 pessoas, um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens, né? O exemplo aqui é o personagem também de Suelen, que terminou com 2 maridos, com 2 homens, grávida sem saber de quem. É um dos dois, os dois, estou grávida dos 2. Esse foi o ensinamento, é o ensino que o maligno, que o diabo está querendo infiltrar na nossa cabeça, no nosso coração, isso como uma naturalidade, uma coisa normal, comum. Isso é um ensinamento, é um conceito de família. Eles pegando família, que é uma instituição sagrada, diviníssima, divina, uma instituição que foi Deus quem preparou, está no coração de Deus. Deus ama a família. Deus instituiu este casamento de um homem com uma mulher, para os 2 procriarem, terem filhos, formarem uma família, e essa família dá sustentação, uma sociedade, criarem e adotarem os princípios de Deus dentro dessa família, e contarem com a bênção de Deus na família. Então você vê que nesses últimos dias, o que é que o mundo, o que é que o diabo está fazendo? Então, querendo destruir esse fundamento chamado família, querendo botar por terra, destruir este conceito de casamento de homem com mulher, mulher com homem. Não! Um homem não só precisa casar com mulher, um homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, um homem pode casar com 2, 3 mulheres. Imagine a poligamia! Aí eles estão querendo preparar, estão preparando já o terreno para depois levar já uma proposta já lá para Brasília, uma proposta de uma lei já para legalizar esse tipo de casamento. A poligamia, um homem casar com mais de uma mulher, e a novela mostrou isso. Uma mulher com 2 homens. Então eu disse, isso é uma coisa terrível. Eu assisto televisão, assisto novelas, algumas novelas, quando posso, quando tenho tempo, assisto, mas com senso crítico, sabe? Observando, porque eu quero saber, eu quero ver, e eu quero aproveitar, né? Eu quero estar atualizado, eu quero estar por dentro, justamente para não ficar alienada, para que eu possa alertar pessoas. E aí eu fico assistindo, mas fazendo ao mesmo tempo críticas, vendo o plano de Satanás, as armações do diabo por trás de tudo aquilo. Fora os casamentos completamente destruídos, né? Traição, adultério, coisas terríveis. É o que as novelas têm passado e cada uma que vem com uma novidade maior. E essa que vai chegar agora é mais diabólica ainda. Pode ficar certo. Essa que vem com um veneno mais forte ainda.
para atingir o seio da família. Uma seta do maligno para desestruturar esse conceito bíblico de família que nós temos, esse conceito divino, sagrado, que nós conhecemos pelas escrituras sagradas do que é família, esse entendimento que nós temos do que na verdade é família. Então, isso eles querem destruir, querem acabar. É novidade, é moda agora casamentos serem feitos não por um sacerdote. Você vê que agora isso é comum. Não precisa padre, não precisa pastor, não precisa rabino. Para quê? Sacerdote? Não precisa. Um amigo pode fazer o casamento. Uma pessoa da sua muita consideração chama alguém da sua consideração, uma pessoa importante, qualquer pessoa, desde que você goste dela, que ela seja sua amiga, seu amigo, convida ele para celebrar a cerimônia. E aí os casamentos, você vê os casamentos na televisão, nas revistas, os casamentos dos artistas estão sendo feitos assim. Estão querendo tirar esse entendimento, esse senso, né, de que somente uma pessoa que tem a capacidade de Deus, que tem essa autoridade divina, pode abençoar um casal, pode abençoar uma família. Não, qualquer pessoa pode fazer isso. Isso o que eu estou percebendo, né, é que são setas do maligno contra essa estrutura, casamento, família, coisa tão sagrada. Eu amo família, eu defendo demais família, sabe, irmãos? Eu não posso ficar calado. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Quem é jovem, preste atenção nesses ensinamentos que a mídia, as novelas, que tem um poder, tem uma influência tão forte, tão poderosa, né? Tem essa influência poderosíssima, influencia demais as famílias, né? As novelas, então estão sendo dessa forma. Mas a gente não pode se esquecer das escrituras sagradas. Tudo pode virar normal e virar comum, mas será contrário às escrituras sagradas. Nunca, jamais podemos nos curvar diante dessas coisas. Nunca podemos aceitar essas coisas. Jamais podemos nos desprender das escrituras sagradas, porque somente a Bíblia Sagrada é que tem parâmetros para a nossa vida. Não são as novelas, não são os filmes, nem a vida dos artistas, mas é a Bíblia Sagrada. Não se inspire a sua vida, seu futuro, seus projetos de vida pelas novelas. São diabólicos, são regidos, os seus autores são pessoas ímpias, são pessoas, são ateus, ateias, não querem saber de Deus, desclassificam completamente tudo que é de Deus, rejeitam a palavra de Deus. Então eles não podem ditar normas para a nossa vida, não podem ditar princípios para a nossa vida. Busque nas escrituras sagradas. Esse texto que a gente leu, a Bíblia, o Senhor diz, as pessoas, elas escantearam, desprezaram a palavra de Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus, estão rejeitando Deus. É o que está acontecendo hoje. Infelizmente, muitos cristãos estão também se alimentando e recebendo e sendo instruídos por esses ensinamentos malignos, infernais e diabólicos. Eu já criei filhas, minhas filhas, e eu fico já pensando nos meus netos. Está muito difícil de hoje por diante se criar filhos. Misericórdia, misericórdia, coisas diabólicas. Divórcio, meu Deus do céu, com essa nova legislação aí do divórcio, divorciar agora é a coisa mais fácil do mundo. É mais fácil do que você ir numa loja e comprar uma roupa, divorciar. Até pela internet você solicita um divórcio. Se tornou muito fácil demais. É uma coisa terrível. Parece, divórcio hoje em dia, parece até, estava pensando, meu Deus, a gente já escuta tanto falar em divórcio, e é tanto divórcio acontecendo, que o divórcio até parece
já ser um passo a mais no relacionamento das pessoas. Namoro, noivado, casamento, divórcio. Namoro, noivado, casamento, divórcio. Termina dando divórcio. Parece ser uma fase avançada dos relacionamentos. O que é isso, irmão? Isso é maligno, isso é diabólico. Está se tornando uma coisa normal no mundo. Até no casamento, nos casamentos de crentes, até de pastores. Coisa terrível, isso é uma vergonha, é uma coisa que traz indignação. Pastor adultera, é casado, pastor que prega, é a favor da família, defendendo a família, aí adultera com mulher casada, descasa aquela outra, deixa a sua esposa de quase de 30 anos de casado, que tem neto já, e aí deixa a esposa, divorcia, faz a outra divorciar, fica com a outra, ainda quer continuar como pastor, ainda fica na internet querendo se sair como uma pessoa correta e certa e justa. Que é isso? Pelo amor de Deus, ainda fica querendo que a gente aceite, ainda fica querendo que a gente concorde com o seu erro. Não, querido, nunca, jamais. Aí usando a justificativa, cuidado, quem está em pé não caia, cuidado, você é ser humano, pode cair, e por isso você tem que ficar calado. Eu sei que nós somos seres humanos, somos falhos, mas não é por aí não, querido, não é por isso que eu vou deixar de falar das coisas erradas, falar do pecado, falar do adultério, falar do divórcio. Nunca, jamais vou deixar de falar. Tem que falar, e está errado. Ainda fica no Facebook, dando justificativas e querendo mostrar que está correto. Ainda tem gente aprovando e dizendo muito bem, que coragem, aplaudindo, você teve coragem de deixar a esposa, muito bem. As pessoas que estão parabenizando um tipo de procedimento desse é porque estão fazendo a mesma coisa. E não foi descoberto ainda. São adúlteros da mesma maneira. Estão errados da mesma forma. Pessoas que estão em acordo, estão concordando, estão parabenizando, é porque ou estão fazendo ou estão pensando em fazer. E estão querendo fazer a mesma coisa. Não é motivo de elogio, não é para se aplaudir, não é para se parabenizar uma pessoa que pratica adultério, que pratica o divórcio, que deixa sua família, que descasa outro. Isso, segundo as Escrituras Sagradas, é abominação, é prevaricação, é desobediência às Escrituras Sagradas. Não me calo, está errado, não concordo. Não sou de botar o dedo e acusar alguém que cai, mas se arrepende e larga e abandona o pecado. Abandonou o pecado, largou o pecado, se voltou para Deus, acertou as contas com Deus. É para a gente ajudar, é para a gente dar força. Não é para a gente condenar, é para a gente ajudar, porque cair qualquer um pode cair, mas você cair, permanecer caído, e ter prazer no pecado e permanecer nele, e alimentá-lo cada vez, e ainda dando um incentivo para outros, isso é completamente inadmitível, inaceitável. Não aceito de forma alguma. Nós estamos vivendo um mundo terrível. O que é isso? Está se tornando uma coisa normal, comum. Que coisa mais séria. A pessoa dessa deveria ter pelo menos senso de vergonha. Fechar um Facebook, se esconder lá dentro de sua casa, não botar nem a cara do lado de fora. E tem vergonha de estar conversando com as pessoas, contando a sua vida. O que é isso? Se arrepender do seu pecado, deixar o pecado. Divórcio, tomando conta das famílias evangélicas, de famílias cristãs. Que negócio sério. O que é isso, irmão? Que febre diabólica é essa? Que ação de Satanás é essa? Ninguém suporta nada, ninguém quer superar nada, ninguém quer aguentar nada.
negócio sério. Como será quando Jesus voltar e vier buscar a sua igreja? Que negócio sério. Por isso que a palavra do Senhor diz que são poucos, muito poucos, os que vão subir. A iniquidade vai aumentar, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Que não deixe o seu amor esfriar. O seu amor por Jesus, o seu amor pela palavra, o seu amor pelo seu marido, o seu amor pela sua esposa, não deixe esfriar. O seu amor pelo seu irmão, não deixe esfriar. Amém, irmãos? Não deixe esfriar. O Senhor disse que o amor de muitos esfriará. Vai esfriar. O amor de muitos. Casamento gay, já coisa normal hoje. E a gente tem até que tomar cuidado para não receber processo. Se a gente falar, qualquer pastor que falar agora pode ser processado e preso. Ir para a cadeia. Negou, meu Deus do céu, onde é que a gente vai chegar? Tem até igrejas para gay. Lá em João Pessoa, no Bessa, tem uma igreja de gay. E daqui uns dias, todas as cidades do Brasil vai ter uma igreja para gays, para os homossexuais, dirigidas por homossexuais, pastores homossexuais e para homossexual. Que coisa diabólica! Estamos no final dos tempos, a era da iniquidade, a era da impiedade e da iniquidade. Tome cuidado, dentro da igreja, casos de homossexualismos, homens com homens, mulheres com mulheres, meninas se apaixonando por meninas, no meio das igrejas evangélicas. Pelo amor de Deus, irmãos, abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, e nós vamos ler esse texto, e eu gostaria de que você lesse esse texto para seus filhos em casa. Deixe isso claro, o que diz as Escrituras Sagradas. Romanos, abra aí Romanos capítulo 1 de Romanos, abra, coloque aí ao lado da pessoa também que está sem a Bíblia. Vamos ler esse texto aqui para você entender o que a palavra do Senhor fala com relação ao homossexualismo. É a palavra de Deus. E todo pai, toda mãe, preste atenção, precisa ler esse texto com seus filhos em casa e deixar muito bem claro para eles o que isso significa. A partir do versículo 18, do capítulo 1 de Romanos. Abriram? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ele está dizendo aqui que ninguém vai ter desculpa de dizer que não conheceu Deus e as coisas de Deus, porque até a natureza é uma prova da existência de Deus. Todos são indesculpáveis, porque tudo que há no mundo é prova da existência de Deus. Aí diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração.
mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Ele está falando aqui do lesbianismo. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Agora continue aqui, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, que nós estamos falando disso, quem despreza o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Olha quem são os homens de hoje. São esses possuídos de inveja, praticando homicídio, cheio de dolo. Dolo é engano, é mentira, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, que é prepotentes, orgulhosos, vaidosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não só praticar essas coisas, mas aprovar os que praticam essas coisas estão sob a mesma penalidade de Deus. Você vê aqui, todo pai, toda mãe deve chamar seu filho pequeno, sua filha pequena, adolescente, e ler esse texto e deixar bem claro que o que Deus chama de lesbianismo, de homossexualismo, é perversão, é abominação, é imundícia. O Senhor está chamando de coisa nojenta, imunda, repugnante. Pode lei ser aprovada, pode ficar comum, normal, em todos os países do mundo, em todas as cidades, mas vai ser sempre abominação para Deus. Vai continuar sendo uma abominação, uma imundícia, uma coisa nojenta, repugnante para Deus, sempre. E todos nós precisamos falar isso para os nossos filhos. Amém, amados? Você nasceu um menino, um homem. Deus lhe quer homem. E Deus está preparando uma mulher para você, uma esposa, para no futuro você casar, ter filhos. Deus preparou para você um esposo, para você no futuro ter filhos, formar uma família. E a gente tem que bater sério em cima, porque as meninas dizem que são, quando na verdade não são, mas são instigadas, são incentivadas, são motivadas, são influenciadas. A influência é muito grande na escola, na faculdade, na televisão, nos filmes, nas novelas. A influência é muito forte, que bota na cabeça deles, e eles começam a dizer que são, quando na verdade não são. Inculta neles a palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém, amados? Queridos, o negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. As moças e os rapazes devem orar muito, muito, muito antes de casar. Muito mesmo antes de casar. Quem não é casado tem que orar muito
safado, sem vergonha, um mau caráter. É negócio seríssimo. Rapazes que pegam uma moça na igreja, casa pensando que é crente, e quando descobre, casou com uma sem vergonha. A verdade é essa. Então, moças e rapazes, olha, eu defendo muito o casamento, dou muito valor ao casamento, mas eu penso, irmãos, que seria muito melhor para muitos nunca terem nem casado. Nunca terem casado. Faz muito tempo que eu lido com gente casada, com casais, com famílias, muitos anos, e eu nunca vi tantas coisas terríveis, tantas coisas tão terríveis acontecendo como esses dias, esses últimos dias. Que negócio! Coisa que eu nunca ouvi na minha vida, nunca ouvi, estou ouvindo hoje. Que coisa terrível! Eu digo, meu Deus, não sabia que negócio desse existia. Que coisa! Meu Deus do céu, isso dá indignação. Não é verdade, irmãos? Quem concorda comigo? É terrível, é terrível. E a corrupção está em todos os níveis, as camadas da sociedade, todas as classes, principalmente classes que deveriam ser referenciais da ética. A corrupção está lá. E não sabe mais em que a gente crê. É a política, é a polícia, né? Os juízes são pessoas do mais alto gabarito, pessoas, né, do mais alto nível, que são nossos representantes, são eleitos. A corrupção tomando conta no meio de pastores também, de igrejas. O negócio está pegando fogo, o negócio está muito sério. Às vezes eu tenho até vergonha de dizer que sou pastora, você sabia? Eu confesso a você que às vezes eu chego em algum lugar e as pessoas, eu tenho que preencher uma ficha, e às vezes eu tenho eu paro um momento e fico pensando, de botar que sou pastora, por causa dos picaretas que tem por aí, com o nome de pastor, fazendo certas coisas, gerando escândalos, gerando vergonha para o nome de Jesus, para o Evangelho, e para a gente que diz que é pastor também, né? Até dizer que é crente, porque muitos crentes trambiqueiros, enrolando, sem vergonha, compra e não paga. As empresas às vezes não querem nem empregar mais uma pessoa que diz que é crente, porque de onde a gente esperava integridade, moral, honestidade, são pessoas, sabe, que têm envergonhado, tem tido outro procedimento de uma pessoa que nunca conheceu Deus. É uma coisa terrível. Não há senso de integridade nas pessoas. Hoje as pessoas não estão preocupadas em agir certo, estão querendo fazer as coisas certas. O importante é se dar bem, é levar vantagem, querem levar vantagem em tudo. O importante é o sucesso, ainda que seja em detrimento da verdade, querem nem saber. O importante é ter sucesso, o importante é sair por cima, o importante é ganhar. Mesmo que seja para derrubar outros, seja passando por cima de valores, estão deixando um negócio terrível. Você vai comprar uma coisa hoje, você fica com medo de não estar sendo enganado, não estar sendo enrolado, não estar comprando gato por lebre, porque as coisas são tudo falsas, as pessoas enrolam a gente fica assustado, a gente fica com medo, a gente não sabe quem está falando a verdade. A mentira e o engano é o que diz o texto que a gente leu. O que prevalece é mentir, é roubar, é adulterar, é homicídio, sabe? É engano, é tolo. O que tem prevalecido é só isso nesses últimos dias. Às vezes a gente fica indignado. Aí eu tenho que aproveitar para a gente ensinar que você também tenha essa capacidade de ficar indignado com as coisas erradas, com as coisas que contrariam os princípios da palavra de Deus. Não aceite como normal na sua vida e para a sua família. Não aceite isso não. Não aceite isso não. As pessoas, elas não têm senso de honestidade. É terrível, né? O texto diz que não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Não tem verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Mas o Senhor diz que pelo seu procedimento
Ele disse: eu lhe darei um pago pelas suas obras. Todas essas pessoas, todas as pessoas que estão cometendo todo tipo de perversão, de impiedade, de iniquidade, estão desprezando o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, o temor a Deus. Todas elas vão prestar contas diante do Senhor. Deus vai exigir de todas elas. Tem uma punição divina para elas, preparada pelo Senhor. Está preparada pelo Senhor. E não só é lá na eternidade, não depois da morte. Já começa aqui. Já começa aqui. Então, queridos, Isaías 55, 7 diz assim, ou melhor, 55, 7 mesmo: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, e busque o Senhor enquanto você pode achar. Então, deixe o perverso o seu caminho e se converta ao Senhor. Busque você ao Senhor. Se converta ao Senhor. Diga para o seu irmão: se converta você ao Senhor. Diga para todos, diga: converta-se ao Senhor. Se converter ao Senhor é dar meia volta. Você está nesse caminho de erro, de perversão, de iniquidade, de coisas erradas, de coisas que estão contrariando os princípios da palavra de Deus. Tomou conhecimento, dá meia volta. Volta, entra pelo caminho da retidão, o caminho da fidelidade a Deus. Entra pelo caminho certo, o caminho da honestidade, o caminho do temor ao Senhor, o caminho da obediência à palavra de Deus. Para estes, a honra de Deus. O Senhor diz que vai dar honras e tem uma coroa de glória lhe esperando, e você vai receber as bênçãos de Deus desde aqui na terra. Receberá as bênçãos de Deus. Não vale a pena permanecer no caminho da perversão, da iniquidade, da impiedade, do pecado. Não vale a pena. Esse mundo que nós estamos vendo, você sabe muito bem disso. Aonde você vai? É no trabalho, é na faculdade, é na sociedade, é negócio que você vai fazer, é tudo. Você vê na flor da pele das pessoas a mentira, o engano, a corrupção. Corrupção parece uma coisa que está no DNA do brasileiro. Que negócio triste! Como os nossos irmãos, nós somos brasileiros, gostamos de corrupção. Mas não admita isso na sua vida. Não admita isso nunca na sua vida. Eu não pago uma propina para um guarda de trânsito, para um policial, mas nem